Autismo nos condomínios. Você sabe identificar uma pessoa que tem autismo dentro do seu condomínio? Você sabia que essas pessoas têm muitas necessidades especiais que precisam de atenção de todos os que estão envolvidos no assunto? Talvez seja o seu vizinho, talvez seja uma pessoa da família. É importante saber lidar com a situação e saber lidar da forma correta. Nós trouxemos uma pessoa maravilhosa para falar aqui hoje para vocês e com domínio sobre o assunto. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos no canal do Condolike. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele Condolike aí para nós, para que você possa também acompanhar o nosso trabalho e ajudar a divulgar esses assuntos tão fantásticos e interessantes na rede condominial. Bom, vamos começar. Estamos aqui hoje com uma pessoa fantástica, uma pessoa renomada aqui na nossa cidade de Uberlândia e também na região. É uma pessoa que sabe, domina muito bem aquilo que faz, sabe o que faz, como fazer. Ela também é uma mãe de uma pessoa autista. Eu vou fazer um breve comentário aqui, né? Que o nome dela é Zeisa Dojo. Ou Zeisa Dojo também, pode ser também. E vou passar a bola agora para ela se apresentar um pouquinho para a gente começar a fazer o nosso bate-papo aqui, né, Zeisa? É isso aí, Divino. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que nós temos muito a contribuir, toda a comunidade autista. Eu sou a Zeisa, sou fundadora da Casa do Autista. Eu também sou pessoa autista nível 1 de suporte, com altas habilidades. Sou mãe do Flávio, que está ali de fora, ali, que você está ouvindo a vozinha dele, que está brincando de Beyblade, né? Para variar, né, gente? E o Flávio, ele tem nível 2 de suporte, né? Que depois eu explico para vocês o que são esses níveis, né, gente? E também ele tem deficiência intelectual e epilepsia refratária. Então, o Flávio, ele veio para mim como um pacotinho mesmo ali, presente especial, né? Então, ele não veio só com o autismo, então ele veio com as comorbidades que o autismo traz para a vida da gente. Poxa, e você também tem autismo, né, que você falou. E muita gente acha que isso é um dificultador hoje em dia. É porque o assunto, por mais que na nossa área condominial, incluindo ela, inclusive, ainda é um pouco paradigmático, né? As pessoas, elas olham o autista como uma pessoa incapaz, muitas vezes, né? Eu acho que você vai entender muito bem disso que eu estou falando. E eu gostaria que você explicasse um pouco primeiro, né, para a gente depois aprofundar, né, voltado mais para o pessoal da área condominial. Você como mãe hoje, quais foram as suas dificuldades? Hoje, o que é a sua vitória em relação a quebrar esses paradigmas, né, em relação à questão do autismo? Então, primeiro que quando o Flávio nasceu, né, eu já percebi que ele tinha algumas dificuldades, ele tinha um atraso no neurodesenvolvimento dele, nas coisinhas assim básicas que a gente percebe na criança quando você está amamentando, a criança carregar muitos objetos, a criança chorar fora de hora, certo? Então tinha alguns detalhes ali que eram diferentes, sim, só que eu procurei ajuda. Eu fui atrás de vários profissionais e sempre me dizia o seguinte: não, mãezinha, cada criança tem o seu tempo. Então eu ouvi isso demais, que cada criança tem seu tempo, vamos esperar, porque ele vai alcançar e ele vai igualar as outras crianças. E só para você ter ideia, Divino, quando eu percebi isso, que eu busquei ajuda, todos os profissionais que eu procurava não sabia dizer o que era, o que poderia ser, o que estava acontecendo com meu filho, por que ele era diferente, certo? Mas à medida que ele foi crescendo, eu fui percebendo alguns detalhes que eu passei lá na minha infância. Então eu fui vendo que aquela dificuldade que ele estava enfrentando, eu tinha enfrentado.
Aquela dificuldade de interagir, de socializar, de estar junto, de participar. Aí eu fui percebendo, nossa, gente, eu passei por isso. Ah, meu filho está sofrendo bullying na escola, eu passei por isso também. Meu filho está ficando isolado, eu também passei por isso. A minha mãe tinha que me buscar várias vezes na escola, eu também passei por isso. E isso eu fui percebendo que realmente a diferença não estava só nele, que também estava em mim. Buscando ajudas, né? Mais tarde, então descobri outros profissionais, inclusive em Uberlândia, que começaram a pesquisar, ver a possibilidade do meu filho realmente estar dentro do espectro autista. E para mim, na época, não foi tão fácil assim. Inclusive, né, só para contar uma historinha aqui, quando eu cheguei com ele lá no médico, né, que já ia fechar o laudo, assim, já ia observar o meu filho, já tinha passado por vários profissionais, vários tipos de exames, né, que é clínico, né. E aí, chegando lá, eu conversei com ele, falei assim, olha, meu filho, quando chegar lá dentro, você fica quietinho, tá? Senta na frente do médico quietinho, não mexe nada, fica quietinho. Combinado? Combinado. Aí ele falou assim, eu quero uma coxinha. Então tá bom, quando terminar, a mamãe vai te dar uma coxinha. Flávio entrou pra sala, né? E cadê que esse menino ficou quieto? Esse menino mexeu em tudo, começou a chutar a porta, começou a mexer e o médico olhando. Aí de repente ela achou uma pia lá no fundo, né? Ligou essa torneira. Ele ficou os 30 minutos de consulta, ele ficou 30 minutos mexendo com a água. Aí o médico olhou assim pra mim e fez, né? Não tem jeito. Eu falei assim, doutor, além do autismo, o que mais? Né? Porque eu não tinha como disfarçar. Não tinha como mais não assumir, né? Não tinha como não assumir. E o médico olhou assim pra mim e falou assim, eu queria que todas as mães fossem assim, mais fácil para lidar, né? Então, a gente realmente vê muito tabu ainda, porque meu filho não flanava as mãos. Meu filho tinha algumas estereotipias, mas muito leves. Às vezes balançava um pouquinho, quando ele estava um pouquinho desregulado. Mas eu percebia que ele se afastava muito, se isolava. Brincava no início, depois ia para um canto. Brincava no início, depois ia para o canto. Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que o autista é aquela pessoa que fica o tempo flanando as mãos, sacudindo, pulando e fica isolado do mundo. O que não é real, o que não é verdade. O autista gosta de se comunicar, o autista gosta de conversar, o autista gosta de participar, o autista gosta de estar junto, de interagir, desde que seja no local que seja agradável para ele. Certo? Então, às vezes você vai perceber que o autista não quer ficar naquele ambiente, dependendo da idade dele, mas não é porque ele não quer ficar, é porque algo está incomodando. Só que nós, já adultos, nós falamos, olha, eu não gostaria de ficar aqui porque eu estou sentindo incomodada aqui nesse quesito. Certo? Então, o que você faz? Você só olha, vira e vai embora, não é assim? É assim. Que você faz? Já a criança autista não, ela vai desregular, ela não sabe controlar essas emoções ainda. Então demora um pouquinho mais para ela se adaptar. E eu, na minha infância, eu tive muitas dificuldades de adaptação. Principalmente na escola, onde eu sofri muito bullying na escola, de colegas, né? De coleguinhas minhas que ficavam rindo de mim, ou porque eu não conseguia entregar uma tarefa, porque o meu caderno não conseguia fazer as tarefas, né? Ou porque eu não conseguia entender, interpretar algo que era passado dentro de sala de aula. Então eu sempre estava de castigo, sempre estava fora do recreio. E meu filho estava na mesma situação que eu. Então a gente precisa desmistificar, tirar a ideia de que o autista, ele não é funcional, de que ele é incapaz. O autista não é incapaz. Nós temos autistas de vários níveis, de vários graus. Dentro de cada nível, dentro de cada grau, certo? Há uma variação grande ali dentro. Por isso que é um espectro. Então, se você fala do nível 1 de suporte hoje, que é o antigo leve, ou se você fala do nível 2, que é o moderado, que é para você compreender melhor, né? Ou se você fala que é o nível 3, que é o antigo severo, quando você fala leve, moderado e severo, você tem uma compreensão, certo? Só que quando você vai para o 1, 2 e 3, aí mudou um pouquinho. Se eu tenho nível 1 de suporte, significa que eu tenho um antigo Asperger, que é um antigo autista, que é aquele mais retraído, mais quieto, mais calado, ali dentro desse pacotinho agora. E eu também tenho aquele autista atípico, aquele autista que é expressivo, que fala, que comunica, que está ali no meio e que você não consegue perceber tão claramente as características autísticas dele. Então, ele também está ali naquele pacotinho, certo? Do nível 1. Então, quando você fala em 1, muitas vezes você não vai encontrar uma pessoa estereotipada.
Muitas vezes você não vai encontrar uma pessoa que não domina algo. Então, porque nós temos essas variações. E quando você tem o 2 ou 3, aí você vai ver que eles precisam de mais suporte. Meu menino é 2, mas para muitas coisas ele é 3. Então, eu oscilo dentro do nível. Então, para algumas coisas eu sou nível 1, certo? Mas, dependendo do ambiente, do que é passado para mim, eu preciso de suporte. Eu tenho que chegar em alguém, o que essa pessoa está falando? Porque ela está mandando mensagens que não são nítidas. É isso mesmo. Isaísa, eu queria fazer uma pergunta, inclusive você falou uma coisa interessante, que é a questão assim que às vezes os pais, até os pais têm um certo despreparo, né? Vamos assim dizer. E passando para o lado condominial, agora trazendo um cenário para você me ajudar a explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo. A vida condominial, ela começa muitas das vezes com pessoas que não têm filhos. É normal. Assim, a gente está falando de uns 70% de quem habita no condomínio, que tem uma morada nova, que às vezes é o primeiro, já saiu do casamento e vai morar juntos ou casa, enfim, que hoje já desconfigurou um pouco essa questão familiar, né? Mas o que caracteriza isso? Muitas das vezes, quem mora em condomínio tem uma certa dificuldade a mais do que quem mora numa casa. Em que sentido que eu estou te falando? Porque quando você mora num condomínio, principalmente num condomínio maior, onde tem mais pessoas morando, ali um condomínio de 64, 120 apartamentos, você é mais evidente. Você está mais evidente para os seus vizinhos, você está mais evidente ali para o porteiro, enfim. Você é um nicho diferenciado de um bairro que você mora numa casa, por exemplo. E quando você fala de um filho autista que precisa de cuidados, precisa de atenção, e muitas vezes os pais eles têm essa dificuldade de aceitar que o filho realmente é um autista, que tem algumas limitações que precisam ser melhores trabalhadas, né, no sentido de ter mais orientação, igual você falou, para que ele tenha um convívio social adequado, né, para a realidade dele também. Sim. Hoje, no seu ponto de vista, assim, como uma especialista, né, em autismo, que graças a Deus a gente tem pessoas como você no nosso meio, principalmente na nossa cidade, como você enxerga os pais, assim? Que dica que você dá para aqueles pais novos que têm um filho que descobriu agora, que está ali no meio condominial, que tem dificuldade de se expor aos vizinhos, enfim? Então, não é fácil, né? Primeiro que você idealiza o filho perfeito. Então, quando você casa, né? Tá ali o casal e vão morar, às vezes sonha com aquela casa, faz um esforço maior para ter aquele apartamento, né? Então, sonha com aquilo, aquela vida, aquele padrão de vida. E muitas vezes você pensa o seguinte, a partir do momento que você vai ter um filho, você quer um filho perfeito. O que é o filho perfeito? É aquele filho que vai ser gerado, certo? Com saúde, que ele vai nascer com saúde, é aquele filho que vai crescer, vai conviver com os demais e que vai estudar, vai para o intercâmbio, vai para a faculdade, vai formar família, vai ter uma empresa. Então você idealiza tudo isso. Eu também idealizei isso, lógico. Quando meu filho tinha 4 para 5 anos, eu pensava, quando o Flávio, na verdade um pouquinho antes, quando ele tinha 3 anos e meio, eu pensava o seguinte, quando o Flávio fizer 17 anos, eu quero arrumar um intercâmbio para ir lá no Canadá. Olha o que eu pensava. Ousada, né? Ousada, eu sempre fui. Então eu pensava o seguinte, eu vou juntar um dinheiro agora, eu vou fazer uma previdência privada para ele. Eu comecei essa previdência privada quando ele tinha 3 anos e meio. Eu vou começar uma previdência privada para o meu filho, para quando ele fizer 17 anos, ele ter o dinheiro para ele fazer um intercâmbio, certo? Se ele estiver numa faculdade, né? Porque 17 anos o menino está na faculdade. Para ele, 17 anos, está na faculdade, fazer um intercâmbio no Canadá. Então eu pensava isso. Ou se ele não quiser fazer esse intercâmbio, e se ele gostar de estudar, se ele gostar muito de estudar, ele vai passar
na UFO. Pensava isso. Se ele estiver na UFO, eu não tenho despesa de pagar a faculdade. Então vai sobrar esse dinheiro para ele dar entrada no apartamento, Sim. ou ele fazer uma viagem, ou ele fazer algo que ele queira, né? Ou se ele gostar de estudar, mas não muito, não quiser dedicar muito, então eu vou pagar um curso técnico para ele com esse dinheiro, ou uma faculdade mesmo que seja particular. Pensei assim. Ah, mas e o Flávio odeia estudar, não gosta de estudar, não quer saber de livro, porque pode acontecer também, né? Pode. Não significa que ele não vai ter sucesso na vida. E aí eu pensei o seguinte, então eu vou arrumar esse dinheiro e vou montar uma borracharia para ela, ou uma oficina, alguma coisa assim, porque foi a profissão do meu pai, e era o que eu entendia de profissão, era ser borracheiro. Aí eu pensava assim, então eu vou montar uma oficina para ele vai trabalhar, certo? E pronto, tá tudo bem, né? Só que o Flávio veio com autismo. O filho perfeito, idealizado e sonhado, certo? Não poderia ter todo esse processo que a gente idealiza para o filho. Então, ele não teria como crescer, ter independência, viajar sozinho. Meu filho não pode viajar sozinho, né? Trabalhar, montar uma oficina. Meu filho não consegue montar uma oficina. Meu filho talvez não vá para a faculdade, certo? Então, a faculdade hoje é um sonho. É um sonho que talvez não vai ser alcançado. Pode ser alcançado? Pode, com inclusão. Ou então dentro daquilo que ele gosta de fazer? Vamos ver, né? Então, eu espero que sim, certo? Mas aí, imagina só esse casal que foi morar lá nesse condomínio e idealizou tudo isso. E aí veio o filho que está dentro do espectro autista, só que ele precisa de mais suporte. Não é um filho que tem um nível leve, vou usar o termo leve, tá? Para ficar fácil para os nossos ouvintes entenderem. Então, aí ele não tem um autismo leve, ele não é uma criança que é mais passiva, ele é uma criança que veio com TDAH, né, que é super agitada, que é TDAH ativo, não é o passivo. Ele é uma criança que grita, ele é uma criança que tem ecolalia, então ele repete o tempo todo todas as frases, tudo que ele escuta na TV, no desenho. Ele é uma criança que pula muito, ele é uma criança que agita muito, ele é uma criança que não dorme. Aí vamos lá, né? Eu estou aprofundando ali dentro, né, do autismo, tá? E imagina, assim, dentro desse cenário, uma pessoa morando num apartamento, essa pessoa morando num apartamento, o que vai ser dessa criança? Ah, o vizinho vai vir reclamar, vai ter reunião do condomínio, o que eles vão falar? A sua criança não quer. Essa mãe não vai aceitar, o pai não vai aceitar. E aí nós vamos ter um impasse. Se essa criança vai para o parquinho, talvez as outras crianças não vão brincar, vão largar ela lá sozinha e vão subir. Não queremos brincar com ele porque ele é diferente. Então, tudo isso pode acontecer. E o que a gente pode fazer, né? Que é a sua pergunta. E eu até vou perguntar outra coisa aqui para completar a sua fala. Sim, pode falar. Como você acha que deve ser a postura dos pais em relação ao condomínio, depois que eles descobrem o diagnóstico do filho, para que eles possam, vamos supor, a gente até estava falando isso anteriormente, sim, né, que a pessoa às vezes tem uma renda que não dá para mudar para uma casa, ele vai ter que continuar morando lá. Ali é a casa dele. E o que você daria, assim, dentro da experiência que você tem, de opinião para esses pais, como ele deve se relacionar com o condomínio, com o síndico, falar isso em assembleia, se é prudente, se não é? Sim, é prudente demais. Então, a dica que eu dou é a dica da Zeisa, tá, gente? Não é fórmula mágica, não funciona para todo mundo, é dica da Zeisa. Então, a dica que eu dou é o seguinte, se você ver a necessidade, e você vê que tem a necessidade realmente de relatar isso em reunião, relate em reunião e peça ajuda. Peça ajuda, porque se fala tanto em inclusão, se fala tanto em aceitação, se fala tanto em trazer as pessoas com deficiência para perto e mostrá-las. Se fala tanto em crianças que são todas iguais, independente de ser deficiente ou não. Se fala tanto em você incluir. Não é isso? A moda agora é incluir, né? Então, vamos incluir de verdade, certo? Então, leve sim para o condomínio, leve sim a saber das outras pessoas. Por quê? Uma dica, porque se eu escuto uma criança gritando no apartamento ao lado, eu penso que essa criança pode estar apanhando.
eu penso que essa criança pode estar sendo agredida. E não é. Essa criança está tendo uns momentos de desregulação dentro daquela casa. E às vezes o que essa mãe está querendo, às vezes o pai está o dia inteiro fora trabalhando, porque normalmente é isso que acontece. A mãe está ali dentro, está em sofrimento, ela precisa de rede de apoio. Então, que rede de apoio você pode oferecer para essa família? Se essa família vai para a reunião lá embaixo, então se ofereça. Fala, olha, eu vou ficar um pouquinho com seu filho para você participar da reunião. Certo? Então, ofereça algo mais, aquilo que você pode dar, né? Ofereça uma rede de apoio para essa família, para esse pai, para essa mãe, para essa criança. Então, a minha orientação é essa. E você falou uma coisa interessantíssima aí. A minha esposa, igual a gente estava conversando, ela também é assistente social lá no CRTEA, né? Que é a parte do autismo, que trata do autismo também. E uma coisa importante que ela sempre trouxe para as nossas conversas pessoais, eu mais ela, né? A gente não conta quem foi, mas pode contar a história, né? Sim. Vamos assim dizer. Mineiro gosta de história, né? Sim, gostamos. E ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, me preocupa muito as mães que chegam lá no atendimento. O filho tem todo um aparato lá no hospital e tudo, né? Sim. No CRTE tem todo um aparato lá de psicólogo, disso, terapeuta, né, e tal. Mas e os pais? Ela relata que às vezes as mães chegam lá, assim, vou usar essa palavra, mas destruída mesmo, emocionalmente. Pedindo socorro. E a gente, no Condolike que a gente fez no passado, a gente também falou sobre a saúde mental dentro do condomínio, né? E eu atribuo muito, às vezes, a própria dificuldade, a falta de empatia dos vizinhos em ajudar a pessoa, igual você está falando. Porque ele só olha o problema, né? Sim, assim, entre aspas, o problema. Ele não olha a pessoa de forma empática e falar assim, vou me candidatar aqui a ser uma pessoa. Porque é muito fácil você chegar e acusar um pai ou uma mãe que tem um filho com deficiência dentro de casa, que às vezes está pulando, às vezes não dorme, porque tem dificuldade para dormir à noite, mas também você não olha que essa mãe está vários meses sem dormir, esse pai também está sem dormir, e no outro dia esse pai levanta cedo para ir trabalhar, para dar o sustento dentro de casa. Então, muitas vezes a gente não olha isso. E realmente, a saúde mental dessa família, ela vai só piorando. Inclusive, os casos de homicídio entre mães de pessoas com deficiência é muito alto no Brasil. É pouco divulgado, é pouco mencionado, mas é um caso muito sério e muito preocupante, porque nós temos mães que estão se matando porque não aguentam mais a carga de carregar tantas dores, tanto sofrimento. E quando você falou aí que a criança chega, eu tô falando em criança, tá, gente? Mas o autista cresce e vira adulto, tá? Sim. Então nós temos que ter rede de apoio também para o adulto. Então, quando a criança chega e ela recebe o atendimento, o que está sendo feito para essa família? Lá na Associação Ziza do João, nós temos treinamento parental. Para que é o treinamento parental? Justamente pensando nessa mãe, pensando nesse pai ou nessa avó que cuida, cuidando de quem cuida. É um dos nossos projetos que nós temos na instituição. Inclusive, ele acontece dia de quarta-feira à tarde. Temos psicólogas que vão para lá, que são formandas, certo? Elas vão para lá, elas pegam esse trabalho e elas trabalham com essas mães, conversam com elas, porque a Associação Ziza do João, a Casa do Autista, ela é uma clínica escola. O que é uma clínica escola? Eu vou receber o atendimento, mas eu também recebo aquele estudante que está se formando para que ele possa contribuir e terminar a sua formação ali dentro com a experiência, coisa que ele não vai ter nos livros. Então, ali nós fazemos todo esse aparato para esse futuro profissional, para que ele entenda e tenha mais empatia e que amanhã, quando ele montar sua clínica, ele não pense só em dinheiro. Ah, vou só ganhar dinheiro. Não, precisa também retribuir aquilo que ele teve, aquilo que ele recebeu. Então, ele recebeu conhecimento, ele recebeu carinho, ele recebeu retorno. Então, qual é o retorno que ele vai dar para a sociedade? E nós temos muitas mães que estão cometendo suicídio, porque estão à beira de um colapso muito grande. Pra você ter ideia, em torno de 70% dos pais abandonam o lar. Nós temos, isso é um alarmante, dado, né? Alarmante, muito, muito forte, certo? Ah, eu vou bater palma para os pais que ficam? Não vou bater palma para os pais que ficam. Me desculpa, é obrigação. É obrigação. A mãe não está ficando? Eu tenho que bater palma para essa mãe que ficou? Não, por que eu vou bater palma para esses 30% que fica? É igual, a gente precisa dividir.
certo? A gente precisa assumir junto. Então, nós precisamos criar esses jovens agora com essa mentalidade. Se você tem um filho com deficiência, você não pode abandonar o barco, certo? Ele é seu também, né? Então, essa carga também é sua, não é só da mulher que pariu, que teve o filho, não. Então, a gente tem esse número que é muito alarmante e nós temos muitas mães que estão suicidando. E, inclusive, teve um caso recente agora lá em Brasília de uma mãe que matou o filho e se matou. Certo? Rapaz com quase 40 anos. Ela matou, tirou a vida dele e depois se matou. Por quê? Além dela se matar, ela ainda fala, quem vai cuidar dele? Ainda tem isso. E essa é uma preocupação muito grande que nós mães, nós pais temos com os nossos filhos. Meu menino hoje está com 17 anos. O que vai ser do meu filho daqui a alguns anos quando eu não estiver aqui? Nós vamos ter rede de apoio para eles? E a gente vai ter a moradia assistiva? Nós vamos ter a casa de permanência do autista, porque eu venho lutando tanto por isso, certo? Tem muito tempo que eu venho falando, gente, nós precisamos criar a casa de permanência do autista. Precisamos, inclusive, eu protocolei lá em Brasília, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fui lá e protocolei um documento. Nós precisamos da casa de permanência do autista no Brasil. Nós precisamos que os municípios tenham, que o Estado tenha. O Estado tem que bancar isso, o Estado tem que arcar com essa conta. É constitucional, né? Não estou falando para o município, eu estou falando do Estado. Então, o Estado tem que ter essa rede de apoio para nós, certo? Então, nós precisamos ter o lar de permanência do autista, por quê? Se eu tenho um lar de permanência, ou igual é chamado casa-dia, você ouviu falar em casa-dia, né? Já. Quando eu tenho uma casa-dia, eu vou de manhã e eu deixo o adolescente ou o adulto lá, eu pego no final do dia. O que ele vai ficar fazendo? Nada? Não. Ele vai ter terapeuta ocupacional, oficinas, ele né? vai ter oficinas, ele vai ter psicólogo, ele vai ter médicos ali atendendo, né? Ajudando esse jovem, certo? A se organizar melhor, a aprender, né? A ter ofício, né? Um ofício. Então, e essa mãe, ela vai fazer o quê? Ela pode trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, né? Ou fazer a higienização mental dessa mulher ou desse pai. Então, nós precisamos ter essas redes de apoio. Hoje mesmo, a mãe me chamou. Falou assim, eu quero deixar meu filho aí na ONG, na parte da manhã. Eu falei, senhora, a instituição hoje não está pronta para isso ainda. Seu filho vai vir aqui 2 vezes por semana, vai fazer as terapias e vai voltar para casa. Nós não temos como deixá-lo aqui permanecer meio período. Ainda não estamos preparados para isto, ainda não temos recursos para isso. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Um projeto para daqui 5 anos que eu estou planejando, estou plantando, estou conversando, estou buscando recursos, estou trabalhando muito para que daqui 5 anos nós tenhamos, sim, o lar de permanência em Uberlândia. Muito bacana mesmo, Zeisa. É um trabalho fantástico, assim, em relação a sensibilidade, né? Vou falar assim, a sensibilidade social. Precisa ter sensibilidade social para que você entenda o que é ter um autista em casa, né? E as pessoas não estão preparadas para isso. E agora falando um pouquinho dos síndicos, né? Da figura do síndico, que também atua como síndico hoje em vários condomínios. O síndico também é uma figura centralizadora ali de algumas informações coletivas do condomínio. Ele a gente fala que ele é multidisciplinar, que ele tem que saber engenharia, tudo. Elétrica, legislação, tem que saber um monte finanças, de coisa. Finanças, né? E muitas das vezes o que a gente percebe que é um assunto ainda muito não divulgado nos condomínios. Os síndicos mesmo, por exemplo, a gente estava conversando a respeito de fez barulho, para ele é uma perturbação de sossego. Sim, é perturbação de sossego. Ele não tem essa dimensão, olha, aí depois que ele vai descobrir que tem um autista lá na casa, aí que ele vai tomar uma atitude diferente em relação àquilo que foi tomado inicialmente. Mas nessa figura hoje de orientador social dentro do condomínio, né, que recado você deixaria hoje para os síndicos? Qual... Eu estou até gaguejando aqui. O que o síndico pode fazer para a gente, para melhorar essa vida das pessoas que têm um filho autista ou é um autista adulto morando no condomínio? Então, o síndico, ele exerce um papel fundamental, né? Ele é ali um prefeito
daquele local. Prefeitinho. Ele é um prefeito, né? Então ele tem voz ativa, ele consegue mobilizar, ele consegue fazer muita coisa ali. Então ele tem um poder ali, né, é como se fosse um chefe de Estado. Então o síndico, o que ele pode fazer? Existem várias ferramentas que ele pode utilizar. Uma delas é o trabalho de conscientização, que é o que você está fazendo aqui hoje, certo? Então, uma delas é esse trabalho, é levar o conhecimento, levar o saber, certo? E ser imparcial. Então, por exemplo, se você está levando o saber para todos, ok? Então, é plantar ali nesse espaço, que é um espaço inclusivo, porque você não vai ter só o autista, você vai ter o deficiente intelectual, você vai ter a criança ou jovem adulto com síndrome de Down, você vai ter o cadeirante, você vai ter o de mobilidade reduzida, você pode ter o deficiente visual, que é o cego, o surdo, TDAH, né? Você pode ter uma criança ali, um jovem que tem TDAH, ou a menina que tem TDAH. Então, ali existem várias singularidades, vários tipos de pessoas, e cada uma são únicas, né? Cada uma é única dentro da sua singularidade. Então, o que o síndico pode fazer? É fazer o trabalho de conscientização, é trazer à tona os assuntos. Nas reuniões de condomínios, né? Você levar assuntos que sejam pertinentes e que vá abraçar a todos ali. Por exemplo, tem um assunto que você pode tratar, vamos falar da terceira idade? Você sabia que a pessoa da terceira idade, ela tem mobilidade reduzida? Você precisa de ter acessibilidade? Você precisa ter corrimões? Você precisa ter rampas? Então, tudo isso não é preparado? Por quê? Os parquinhos, muitas vezes, não são inclusivos, né? Não são inclusivos. Por exemplo, parquinhos que pode subir uma cadeira de rodas. Eu só conheço um que está lá no Parque do Sabiá, né? Então, eu não conheço outro em Uberlândia. Então, vamos pensar lá na frente. Porque hoje os engenheiros, o que eles fazem? Os projetistas, quando eles vão projetar um prédio, né, um condomínio, o que eles fazem? Falam, esse aqui vai ter essa rampa aqui, esse aqui vai ter esse acesso. Não é assim? Então, por que nós também não podemos pensar assim? A rampa, o acesso, não tem que ser só na estrutura, só na parte de concreto. A rampa, o acesso também tem que ser dentro da gente. Então, a gente também tem que construir rampas e menos degraus, certo? Para que todos possam ter acesso. Então, o papel do condomínio hoje, o papel do síndico. O papel do síndico hoje, ele é muito importante nessa vertente. Então, ele pode sim fazer ações. Então, por exemplo, domingo agora nós vamos ter uma ação. Então, vamos trabalhar algum tema? Vamos trabalhar um tema que seja sensível, certo? Para que a gente possa abraçar mais a nossa comunidade. Porque eu te falei do idoso, para sair um pouquinho do foco do autismo, você entender que todos nós vamos chegar na fase adulta idosa. Nós vamos chegar nessa fase, a não ser que a gente morra antes. Aí a gente não vai ter o privilégio de ser um velhinho. Eu quero ter o privilégio de ser uma velhinha, certo? Então eu falo, eu quero chegar a 80 anos lutando karatê. Eu quero chegar a 80 anos fazendo o que eu faço, certo? Eu amo o que eu faço. Então eu quero chegar a essa idade, mas eu quero ter acessibilidade também. Mas para que eu chegue lá, eu preciso fazer agora. Então eu preciso fazer o meu melhor agora. Então eu não preciso esperar ter um filho autista para fazer. Eu não preciso esperar ter um sobrinho, ter um neto, ter alguém, um irmão autista dentro da minha família para eu já fazer. Nós temos hoje um dado muito alarmante e é muito preocupante. 1 a cada 36 crianças até 8 anos de idade hoje tem autismo. Isso é fato, não tem para onde correr. São 2,8% da população brasileira. Nós somos 6 milhões de pessoas com autismo hoje, certo? E eu não estou falando dos sem diagnóstico, eu estou falando dos diagnosticados que estão em estudo. Olha só, nós temos o Centro de Pesquisa de Doenças dos Estados Unidos, que é o CDC. Gente, basta pesquisar. Em 2050, nós seremos 1 por 1. Então, daqui a alguns anos, todo mundo vai ter um autista dentro de casa, vai ter um neurodivergente, vai ter uma pessoa neurodivergente dentro de casa. Se não é você, vai ser seu filho, vai ser seu neto. Então, isso já é fato e já é realidade. Então, o que a gente pode fazer hoje? Já para pensando lá na frente, como que a gente vai agir como sociedade, como cidadão? Não é isso? Então, a gente fala o tempo todo em inclusão. Então, vamos colocar a inclusão em prática? Vamos fazer de verdade? Porque lá na instituição nós fazemos de verdade. Eu saí de trás de um telefone. Eu falo isso. É muito fácil eu ficar aqui, xingando, brigando, militando. Militar atrás de um telefone é maravilhoso.
Ninguém tá vendo a minha cara. Eu tô batendo, eu tô falando, eu tô digitando, eu tô ali esbravejando atrás de um telefone. Vamos sair de trás desse telefone? E vamos pôr em prática, vamos para a rua, vamos fazer o mínimo, pelo menos dentro de casa. Se você trabalha a conscientização dentro de casa e você leva o saber para dentro de casa, você já está fazendo o seu melhor. Então é isso. Isso é sair de trás do telefone? Isso é importante demais. E uma das coisas que eu brigo aqui, né, para a gente passar isso para frente, para os moradores, inclusive, e é um dos grandes motivos do Condolike hoje existir, é mudar essa cultura condominial, né, onde a gente acha que tudo é na base da legislação, tudo na base da justiça, tudo é no preto e no branco. Não funciona assim. É igual você está falando, eu acho muito mais importante a gente começar a se preocupar com pessoas do que com coisas. Isso mesmo. Porque tem muito síndico muito mais preocupado em colocar uma tomada para vir um carro elétrico no futuro, ou do que preocupado de colocar uma acessibilidade ou condições necessárias para que venha um autista. Isso mesmo. Né? E isso mesmo. A gente precisa mudar essa realidade das pessoas, né? Essa mentalidade das pessoas. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, só te corrigindo. Nossa mentalidade. Porque somos nós, né? Somos nós. Então, quando a gente fala, o outro tem que fazer, eu estou saindo. Está saindo. Não, nós temos que fazer, nós precisamos fazer, nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? É verdade. Certo? Então, a gente tem que incluir a gente nessa cesta aí, porque a gente escuta muito por aí. As pessoas jogam lixo na rua. As pessoas jogam lixo na rua? Nós jogamos lixo na rua. Nós não temos consciência. Nós simplesmente pegamos nosso lixinho, ao invés de colocarmos nossa sacolinha, chegar em casa, colocar no local correto, a gente prefere deixar no local. Não, o gari vai passar aqui, vai pegar. Não, a moça que vai à rua vai pegar, certo? Então, porque o outro vai fazer. E nós somos o outro. Então, o de lá também está apontando pra gente. Então, a gente tem que mudar a versão, parar de olhar aqui e virar. Vamos virar esse cenário? Então, como que a gente vai enxergar agora, certo? Porque a gente precisa enxergar a gente, nós, o todo, ok? Assim como eu falei dos idosos, amanhã, se tivermos sorte, nós seremos pessoas idosas. Se tivermos sorte. Certo? Se nada acontecer agora, nesse caminho. Síndico não chega à vida idosa não, viu? Sofre muito? Porra, sofre demais da conta. Deve ser bom, né? Porque tem muita gente querendo virar síndico. É verdade. Mas Zeis, assim, ó, outra pra gente finalizar aqui, né? Eu até tá terminando nosso tempo. Mas é fantástico o tema e é necessário que a gente inclua mesmo as pessoas dentro desse assunto. E é pouco falado esse assunto, até mesmo por falta de informação. E qual que é o recadinho que você deixa hoje para os pais que estão nos condomínios, que até mesmo fora, né? Vamos falar de todos, mas em especial aqueles que moram nos condomínios, que está com dificuldade de encontrar essa inclusão, porque a inclusão não parte somente da parte dele, parte também do outro com ele. Sim, é um relacionamento. Isso, né? Mesmo. E o que você deixa hoje de recado para os pais? Eu estou falando dos pais porque realmente a criança é a parte mais vulnerável dessa história. Porque ele ainda depende muito de cuidados. Sim, né? Depende, isso mesmo. E o que você deixa de recado hoje para esses pais? Então, eu acredito que a gente já está trabalhando muito. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Então, você, pai e mãe, que está hoje com seu filho dentro de casa, certo? Que está buscando desenvolver esse seu filho, que está buscando amparo, está buscando rede de apoio, está buscando ajuda, você já está fazendo o seu melhor. Acredite nisso, certo? Você não recebeu uma carga. Você recebeu uma pessoa que precisa de cuidados e de amor. E você tem esse amor para dar para essa pessoa. Você tem esse cuidado para dar para essa pessoa. Então, pai e mãe hoje que está dentro de casa, com seu filho autista, certo? Lute pelos direitos do seu filho. Não deixe que ninguém
tire essa sua vontade de lutar pelos direitos do seu filho. Porque se você não lutar pelos direitos do seu filho, se você não buscar incluir o seu filho em todos os lugares, ok? Ninguém vai fazer isso por você. Então tem que partir de você. Você tem que levantar, tem que olhar para frente e falar o seguinte: o que eu vou fazer hoje para melhorar o dia do meu filho? O que eu posso fazer de diferente hoje? Certo? Ou que seja a comida que seu filho gosta, ou que seja dar aquele passeio no parque que seu filho gosta. O que você pode fazer enquanto pai, enquanto mãe? E o que você pode deixar de reserva para o futuro do seu filho? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de valores, estou falando de conhecimento, estou falando de pessoas. O que você pode deixar de reserva para o seu filho, para que ele possa caminhar lá na frente? Como que você pode contribuir? Então, todos os dias, pense um pouquinho nisso. O que você vai fazer a mais hoje? Tá cansado? Eu também tô cansada. Tá exausto? Eu também tô exausto. Eu tô sem ninguém, eu tô chorando, chora. Certo? Chora. Mas depois limpa o rosto e vai à luta. Porque o seu filho precisa de você. E ele só tem você nessa vida. Muito profundo isso. Muito profundo mesmo. Gostei demais. Geisa, eu queria perguntar muito mais coisas. Parte 2 agora. Vamos, quem sabe, montar uma parte 2 aqui, né? Que eu tenho quase certeza que sim. Mas eu quero agradecer você aqui pela generosidade de ter vindo aqui falar um pouquinho desse assunto para nós. Aprendi muito, pode ter certeza disso, que eu já aprendi aqui a pensar muito diferente a partir dessa nossa conversa. Para quem não sabe, né, a Casa do Autista hoje está na Avenida Abadio Bonifácio da Silva, 493, no bairro Granada, em Uberlândia, né? E pode falar um pouquinho da casa para quem às vezes tem muito pai aqui que... Então, as pessoas que quiserem conhecer a ONG Geisa Dojo, até eu tô falando errado agora, certo? Porque todo mundo tá falando Geisa, né? Até bom que fica aí um trocadilho. A ONG Geisa Dojo, Casa do Autista, ela fica na Avenida Abadio Bonifácio da Silva, 493. Nós estamos com a nossa 3ª unidade. Começou na garagem da minha casa, gente. Certo? Então, comecei lá, quebrei metade da minha casa, fiz a instituição. Hoje nós estamos, olha só, eu comecei só com o meu filho, viu? Depois eu fui pegando os meninos da rua de casa. E hoje são 2.263 famílias ativas recebendo atendimentos na ONG Geisa Dojo. Então hoje lá nós temos atendimento terapêutico, nós temos terapia ABA gratuito, nós temos nutricionista, psicólogo, neuropsicopedagogo, psicanalista, gastropediatra, falei psicóloga, né? Falou. Falei nutricionista, né? Nutricionista. Então lá nós temos uma gama de atividades, de atendimentos clínicos e pedagógicos para crianças, jovens e adultos e até maiores de 60 anos, autistas com TDAH, TOD, com deficiência intelectual, certo? Nós temos grupos de estudo para autista adulto, para autista adolescente. Não atendemos somente crianças, são todas as idades. E nós temos também atividades culturais e esportivas fora do horário, que é a partir das 5 horas até 9 horas da noite. Então tem karatê, tem balé, capoeira, hip hop, dança do ventre, musicalização, várias atividades para a comunidade. Estas são abertas para toda a comunidade. E a associação, é lógico, né, para que ela possa existir, ela vive de doações. Então, quem quiser doar qualquer quantia, certo? Pode doar no Pix de zeisadojo@gmail.com. E, gente, a cada R$10 que você doa, você mantém 30 dias de terapia para um autista lá na ONG Geisa Dojo, tá? Então, vá lá conhecer o nosso trabalho, seja um parceiro e siga nossas redes sociais, @ONG Geisa Dojo. Ok? Então, aguardo vocês, me dê um oi lá, tá bom? Que qualquer pergunta também que vocês tiverem a mais, que não ficou só nada aqui, estamos lá prontos para responder e venham nos visitar. Que bacana. Fiquei muito lisonjeado de receber você aqui, tá bom, Geisa? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, a gente tem um costume aqui de dar o nosso condolike pro nosso... Né? Aí a gente vai apontar para a câmera e vai falar condolike. Ok. 1, 2 e condolike.